Amigo ouvinte, saudações fraternais em Cristo Jesus, Salvador nosso, Senhor da Igreja, razão última e princípio primeiro de todas as coisas. É sempre um prazer muito grande para mim regressar ao estúdio e saber que você está ali do outro lado, sempre atento para trazer o recado de Deus para a tua vida. Hoje trago o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o tema da nossa conversa de hoje é a bendita doutrina da criação. Sim, meu ouvinte, a bendita doutrina da criação. O texto de Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. É mister que concordemos. Todos nós investimos as nossas maiores energias no início de nossas atividades. Geralmente começamos tudo de forma muito enérgica e com muita dedicação. Ainda que seja escrever um livro, o começo é sempre especial. Acredito que a mesma coisa deu-se com Moisés, o autor humano do livro de Gênesis. Meu ouvinte, imagine o seguinte cenário. Um povo que viveu mais de 400 anos na condição de escravo e que ficou exposto a toda a idolatria presente no Egito. Os egípcios do tempo de Moisés eram politeístas. Eram vários os deuses que formavam sua teogonia, ou seja, a sua história sobre os deuses. Eles adoravam deuses como Ra, deus do sol e da criação do mundo, o deus Osíris, deus dos mortos e da ressurreição, a deusa Ísis, a deusa da fertilidade, da magia e da maternidade, o deus Amon, que era conhecido como deus do culto e da fertilidade, e o deus Horus, deus dos céus e protetor da humanidade. Todos estes deuses eram conhecidos pelo povo hebreu do tempo de Moisés, e era necessário agora retirar todo o conhecimento sobre estes falsos deuses que já se achava implantado na mente e no coração do povo, e começar a falar-lhes sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Então, como Moisés deveria começar? Em que parte ele devia prestar mais atenção? É assim que Moisés, orientado pelo Espírito de Deus, decidiu resolver o conflito que envolvia todas as nações antigas. A explicação sobre a origem de todas as coisas. Neste interim, Moisés sentado à volta da fogueira e os meninos hebreus perguntando, curiosos: Avô Moisés, na escola do Egito onde eu estudei, o meu professor disse que foi o deus Ra que criou o mundo e que os mortos e os vivos dependem do poder de Osíris. O meu professor também disse que quem protege a humanidade é um deus chamado Horus e que Amon é que traz fertilidade às terras e aos homens para que eles se reproduzam. Então eu consigo ver Moisés sorrindo, limpando a longa barba, e então segura o mais novo menino e o coloca no colo, e de repente os meninos percebem que o avô Moisés, que estava rindo há pouco, agora dos seus olhos caem lágrimas, e ouvem então a história da criação sendo contada. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meu ouvinte, a doutrina da criação é uma doutrina bendita, pelo menos por 3 razões. Primeiro, porque ela nos fala de um Deus independente da criação. Segundo, a doutrina da criação é bendita porque nos ensina que Deus é cognoscível, ou seja, é passível de ser conhecido em sua natureza e em seus procedimentos, pois o meu texto diz que havia trevas sobre a face do abismo. Finalmente, a doutrina da criação é bendita porque nos revela a natureza da terceira pessoa da Trindade, pois o meu texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Só um Deus independente do mundo poderia ter criado o mundo. Importa dizer que Moisés prefere falar de Deus como já existindo, sem querer provar sua existência. Eu acho que o esforço mais desnecessário é o de tentar provar a existência de Deus a fim de convencer alguém sobre isso. Deus criou a luz antes do sol. Deus criou os céus antes mesmo de o ter como símbolo da sua morada. E Deus decidiu criar uma terra inicialmente sem forma e vazia. Ou seja, Deus criou a matéria, o espaço e o tempo e fez de modo que se manifestassem sem forma e vazia. Deus não apenas criou,
mas expressou sua natureza em tudo o que criou e em cada passo da criação. Ele está ensinando suas criaturas como a vida real se apresenta. Vemos um Deus que não pode ser confundido com a criação por estar muito acima dela. Deus também se mostra passível de ser conhecido através de seus procedimentos. O versículo 1 diz que Deus criou o céu e a terra. O versículo 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Se lermos de modo apressado, iremos concluir que houve uma espécie de intervalo entre o versículo 1 e 2. Deus criou o céu e a terra e depois de muitos anos ela se degradou e então ele decidiu recomeçar. Não, meu ouvinte. As evidências textuais não apoiam esta conclusão. Veja que o verbo é estava e não tornou-se. Ou seja, Deus criou a matéria e o espaço e o tempo. E isso está ainda sem forma. Isso tudo deu-se no primeiro dia. Antes de Deus ordenar que houvesse luz, Ele criou as trevas. Deus começou tudo no escuro e em falta de ordem. Isso não é incapacidade de Deus, é revelação da natureza. Deus está nos ensinando já desde a criação que tudo na vida deveria ser feito por etapas, obedecendo leis e princípios contra os quais nada podemos fazer se não obedecer. Deus poderia ter feito tudo o que fez em apenas um segundo, mas Ele revela e ensina que o escuro sempre virá antes da luz. Meu ouvinte, não precisamos fazer esforços para que fique escuro. A escuridão é sempre o ponto de partida. Você começa sempre com um ponto escuro e a luz sempre virá depois do primeiro passo. Todas as invenções no mundo da ciência começaram com um ponto escuro. Você mesmo se encontra num ponto escuro, sem solução à vista. Seu casamento está agora num ponto escuro. Suas finanças estão agora sem forma e vazia. E o haja luz virá a seguir. As trevas foram criadas sem palavras, como se tivessem vindo de modo natural, mas a luz precisou ser chamada à existência. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O caos inicial presente na criação revela-nos a natureza da terceira pessoa da Trindade. Como disse certo autor, a tarefa do Espírito Santo é manifestar a presença ativa de Deus no mundo e especialmente na igreja. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja convosco para sempre. A criação nos ensina que o Espírito Santo é coeterno com Deus, pessoa com identidade própria, e o seu papel é governar, sustentar e preservar. Uma vez estava eu numa rádio e o jornalista me perguntou: Pastor, se há tantas igrejas no mundo, por que o mal parece continuar a crescer? Parece que o meu texto de hoje pode ajudar a responder a esta questão. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Deus, por meio do seu Espírito, governa todo o caos do mundo presente. Ele está presente na igreja e conduz os eleitos ao caminho da fé na mesma proporção em que Ele mesmo rejeita quem quer e aceita a quem Ele deseja, apresentando a todos a seu Filho Jesus Cristo como a verdadeira luz que brilhou sem o sol, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a bendita doutrina da criação. Pense nisso. Viva feliz com Jesus. Fique com a bênção de Deus.